Oi meninas, hoje eu vou mostrar, tipo, eu tô aqui no computador da meu, né? Eu vou mostrar uma coisa nova que eu ganhei, que tipo, é meio insana, né? Não, mas não, tipo, não e não. Eu tenho esse topzinho de girassol, tá? Ele é de girassol, deixa eu focar. Calma aí, meninos. Então, meninos, acho que assim fica melhor, tá? E ele é tão curtinho. Aí, ó, fala oi. Oi. Então, essa foi a minha amiga Aline e eu tô na minha casa. Tudo bagunçado. Gente, deixa eu limpar. Papel de parede assim. Ai, meninas, tipo, tô gravando minha casa toda. E eu vou gravar pra vocês. Vou gravar pra vocês. E a rainha. A tempestade vem chegando. Vem pra cá que tá tudo escuro, vem. Canta aqui. Vem, Aline, fica aqui em pé. Não, deixa eu ficar aqui. Não podem ver uma boa menina deve ser. Não sentir, nunca saberão. Mas agora vão. Livre estou, livre estou. Minha mão. Logo tudo muda, parece ser.